E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre alguns lances polêmicos que aconteceram ontem na partida entre Vasco e Santos. Lances realmente onde o juiz poderia ter marcado pênalti para o Vasco e o Vasco poderia ter, no mínimo, saído com empate ontem ali de São Januário na partida contra o Santos. Lances que eu tenho certeza que se fossem contra o Vasco, provavelmente seriam marcados pênalti. E inclusive comentaristas de arbitragem que muitas vezes costumam falar contra o Vasco falaram: porra, mano, isso foi pênalti claro e incontestável. Mas deixa o like de vocês aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo aí em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para todos os vascaínos verem aí o nosso trabalho, beleza? Antes de começar o vídeo, vai fazer sua aposta aí nesse jogo de hoje do Liverpool contra o Leicester. Tem jogos de meio de semana de Copa do Brasil, tem Fla-Flu, tem jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Vai fazer sua aposta, vai de Bet7k no primeiro link do comentário fixado. Lá você vai encontrar as melhores odds para essas partidas. Você vai conseguir ganhar dinheiro e, cara, de forma muito tranquila também o seu saque. Então Bet7k no primeiro link do comentário fixado. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, chegou ao ponto de até o ex-árbitro Paulo César de Oliveira dizer que houve pênalti em Pedro Raul no jogo contra o Santos. Para PC Oliveira, deveria ter sido marcado o pênalti de Rodrigo Fernandes do Santos em Pedro Raul. E aí, você concorda? Cara, obviamente a gente vai ver o lance, eu vou tentar passar aí pra vocês na tela, tem um contato por trás do Pedro Raul. Isso obviamente é pênalti, isso é algo incontestável, porque ele não toca na bola em momento algum, faz só a carga nas costas do Pedro Raul. Você pode criticar, falar que o Vasco não jogou bem, que o Vasco fez uma partida abaixo do que se espera, e eu concordo nisso contigo, mas a gente não pode apagar os erros de arbitragem que acontecem. Como foi esse erro de arbitragem que aconteceu, que foi grave, cara? Um pênalti deixado de ser marcado para o Vasco da Gama foi algo grave. E não foi só esse lance que foi polêmico. Tiveram outros lances na partida de mãos na área de jogadores do Santos que foram extremamente polêmicos. E aí cabe sempre a interpretação do cara que está lá comandando o árbitro de vídeo, do árbitro dentro de campo. A gente sabe que muitas vezes o árbitro que está ali apitando dentro de campo não consegue ver com clareza os lances e ele precisa ser chamado no árbitro de vídeo ali para ver em lances que são mais polêmicos, onde realmente pode ter uma interpretação diferente. Bom, principalmente nesse lance do Pedro Raul é algo que revolta o torcedor, porque a gente sabe que se fosse ao contrário, se fosse um jogador do Vasco empurrando o jogador do Santos dentro da área da forma que empurrou, muito provavelmente seria marcado o pênalti. E esses pontos acabam fazendo diferença em um contexto final de campeonato. Você vai falar um ponto, não vai fazer tanta diferença, o time já estava jogando mal, mas faz diferença, 1, 2, 3 pontos. Ainda mais para um time que vive a fase que o Vasco está vivendo hoje, que é muito ruim. Aquele lance que o Moisés do Santos cabeceia na mão do seu companheiro, pra mim era um lance de pênalti. Eu já expliquei até no vídeo de ontem pra vocês, porque ele cabeceia contra o próprio gol dele. Ele tinha a chance de fazer um gol contra e o jogador do próprio Santos coloca a mão na bola. A bola bate na mão dele e impede de um suposto gol contra. Então, o infrator se beneficiando da infração. Porra, isso não pode acontecer no futebol. Teve um lance também com o Puma dentro da área lá, que a bola resvala assim no braço do jogador do Santos. Eu já vi pênaltis sendo marcados por muito menos do que isso contra o Vasco, e pro Vasco não foi marcado nenhum penal. O que mais espanta é que nem o árbitro foi chamado à beira do campo para olhar, porque não, o árbitro foi chamado, ele olhou, revisou e viu que não foi pênalti. Ok, mas nem à beira do campo ele foi chamado. Esse é o primeiro questionamento aí que fica, e eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acham, se foi pênalti, se não foi pênalti, tentando não ser clubista. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, beleza? Outra coisa pra gente comentar nesse vídeo de hoje é em relação ao técnico Maurício Barbieri. Existe o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. O caminho mais fácil é o Vasco demitir o Maurício Barbieri, trazer outro técnico que poderia sim melhorar a equipe de uma forma mais rápida, mais imediatista. E existe o caminho mais difícil, que é você manter o Maurício Barbieri, acreditar no trabalho, dar uma sequência para ele trabalhar e esperar que em algum momento você vá colher frutos em relação a isso.
Ontem a entrevista coletiva do Maurício Barbieri gerou bastante polêmica, gerou bastante reclamação por parte de alguns torcedores do Vasco. Eu já falei também aqui com vocês algumas vezes que eu não acho que o Barbieri é o único culpado pelo momento que o Vasco vem passando. Claro, passa pelo dedo do treinador, mas também passa pelo dedo dos que montaram um elenco, como Paulo Brax, que acabou deixando peças faltando. Passa pela mão também dos jogadores. Isso tudo é uma junção de coisas que no contexto final dá o resultado que está dando, que é o Vasco ter apenas uma vitória em 6 jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 2 derrotas, se não me engano, uma única vitória e o resto empate. Não é um bom começo, e essas 2 derrotas dentro de casa. Para Bahia e para Santos, que são times que o Vasco, em tese, conseguiria buscar pontos, tem a obrigação de vencer esses jogos.